Olá, meu nome é Ana Lúcia Cades, tenho 45 anos, fui diagnosticada com a doença de Parkinson em janeiro de 2023. Então estamos falando de praticamente um ano após o diagnóstico e o que mudou na minha vida? Muitas coisas mudaram. Mudou principalmente a percepção que eu tenho do meu corpo, dos meus sentimentos, a aceitação da doença para mim foi muito rápida e depois que eu aceitei a doença eu comecei a perceber como eu era percebida pelos demais, quanto isso afetava a vida das outras pessoas que me cercam, que estão ao meu redor, que convivem comigo. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre empatia. Eu senti muita falta de informações que me ajudassem a entender as minhas limitações, a evolução da doença, senti falta de profissionais até que tivessem empatia, que se colocassem no lugar. E justamente é sobre isso que eu quero falar, sobre a empatia, sobre a ideia que a gente tem de empatia, que é se colocar no lugar do outro. É uma ideia errada, porque você nunca conseguirá se colocar no lugar do outro, porque a sua vida é diferente, os seus parentes são diferentes, seus filhos são diferentes, a sua vida financeira é diferente, então o teu estudo, a tua instrução é diferente, então você nunca vai conseguir sentir o que o outro sente. Então, a empatia não é sentir o que o outro sente ou se colocar no lugar do outro. Não. A empatia, a verdadeira empatia, é ouvir. É saber ouvir o que o outro sente. Deixar o outro falar. Praticar a escutatória. Ouvir, mas ouvir mesmo, sem julgamento, sabe? Ninguém precisa, no momento de dor e sofrimento, ser julgado ainda. Você dizer que você sente determinada dor ou que algo te machuca e a pessoa dizer que não é assim. Você precisa que alguém compreenda, que ouça. Você precisa colocar isso para fora e a pessoa não precisa aceitar ou não. Não precisa, não se trata disso. Ninguém está pedindo aceitação de nada. Eu estou ouvindo muitas entrevistas, assistindo a filmes, buscando entender, né, sobre a minha doença, porque eu preciso ser a principal pessoa que entende sobre isso. Eu não preciso que os outros entendam, eu preciso entender, eu preciso saber como viver, como lidar com isso. E eu vi uma reportagem, uma entrevista, enfim, de uma pessoa falando sobre a escala de dor. Se nem os médicos, que estudaram no mínimo 8 anos, depois mais alguns anos para se especializar em alguma área, se nem eles conseguem dimensionar o tamanho da dor de uma pessoa, que é muito comum você estar numa situação de dor, você ir ao médico para um socorro e ele pedir para você numa escala de 1 a 10 qual o nível da sua dor. Então, se nem eles, que estudaram toda a fisiologia humana, que estudaram diversas doenças, que se especializaram em determinado ramo, conseguem quantificar a dor de uma pessoa, por que nós, leigos, vamos poder julgar se a pessoa está sentindo ou não, se a dor dela é válida ou não? Quem somos nós? Então, assim, o que eu acho também, por que a doença de Parkinson é classificada como uma doença da população idosa? Porque a população idosa, ela já é considerada queixosa, digamos assim, obviamente pelas dificuldades da idade, sempre mais dores, e muitas vezes a família não dá tanto ouvido, né, para essas queixas, né, porque pode ser que não esteja sentindo, pode ser manha, pode ser que a pessoa está voltando a ser criança, enfim, esses preconceitos bobos que a gente tem, que a gente sempre ouviu falar e que a gente continua falando, né? Então, talvez por isso que o diagnóstico venha numa idade uma pessoa com um pouco mais de idade, porque não está se ouvindo o que a pessoa fala, entende? Eu tive instruções, tive a oportunidade, digamos assim, de descobrir a doença com 44 anos. Embora eu já tinha sintomas, enfim, só que tratado separadamente nunca chegava ao diagnóstico. Então, assim, eu tive sorte, entre aspas,
de saber o que eu tenho. E eu agradeço realmente. Em momento nenhum eu não aceitei a doença, eu aceitei, porque para mim foi até algo bom, assim, porque eu precisava saber o que eu tinha para saber como me tratar. Eu estava tipo numa agonia de nunca saber o que eu tinha, toda hora era uma coisa diferente. Eu era muito julgada por algumas pessoas, até da família, em relação a isso. Então, quando eu descobri, para mim foi uma libertação. E eu, graças a Deus, né, eu tenho oportunidade de procurar médicos, tenho acesso a médicos e eu recebi o diagnóstico e pude passar a me tratar e a entender. Eu convivo com pessoas que têm a doença também, então eu tenho amigos, amigas, né? Eu posso conversar sobre isso, eu posso tirar dúvidas com quem já viveu, já passou por isso, está passando, o que fez para melhorar, né? E o que eu posso dizer? Então é isso, a minha mensagem seria, eu queria deixar, né, essa visão para as pessoas que estão chegando agora, né? Qualquer que seja o problema de saúde, ou um problema de saúde, um problema mental que seja, saúde mental, uma ansiedade, uma depressão, ninguém precisa ser validado por outra pessoa. A gente só precisa que as pessoas ouçam e não julguem. Nós não temos esse papel de julgar ninguém. A única pessoa, né, o único ser que pode julgar, ele não está aqui. Ele está lá em cima, né? Ou em um outro plano, enfim. Então, vamos ter mais empatia, vamos ouvir mais, vamos abrir o coração, vamos desprender tempo, sabe? Um bem tão valioso para a gente, tempo, e a gente não valoriza. Vamos passar tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. Não vamos deixar para amanhã, né? Quando você tem uma doença sem cura, degenerativa, cada minuto vale muito. Cada hora de alegria com sua família, com o seu amor, com seus amores, né? Com seus filhos, com seus entes queridos, valem tanto. Às vezes você fica esgotado de um dia de trabalho ou um dia de lazer. Chega o final do dia, você pensa, obrigado, meu Deus, por esse dia. Se amanhã eu estiver aqui ainda, eu vou fazer valer a pena. E hoje era o que eu gostaria de falar, o que eu senti no meu coração. Aprenda a ouvir. Às vezes as pessoas só precisam disso, que você ouça elas, sem julgamentos. Só isso. Obrigada, fiquem bem e até a próxima oportunidade. Foi? Não?